Olá pessoal, vamos hoje para a nossa parte final da nossa live sobre o primeiro ponto do concurso do TJRJ, normas processuais fundamentais. Vamos esperar o pessoal começar a entrar, né? Hoje a gente começou o dia com uma notícia impactante em relação ao concurso do TJ. O concurso ele foi suspenso provisoriamente em razão de tudo que tem ocorrido, né? Não vamos ficar desanimados com essa notícia, vamos olhar o copo pelo lado cheio, pela metade cheia. Então isso significa que nós teremos mais tempo para estudar para o concurso, né? Essa suspensão ela já era, de certa maneira, esperada. E assim que a situação ficar mais essa situação que nós estamos passando, né, ficar mais esclarecida, com certeza o concurso vai ser retomado, né? Então, enquanto isso, a gente vai se preparando com maior afinco para o TJRJ. Quem sabe, né, quando ele for retomado, ele seja retomado com um maior número de vagas. Vamos pensar positivo, quem sabe? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos ver 5 princípios processuais, mais ou menos 5 princípios processuais constitucionais e 3 regras de organização do processo. Tudo isso você vai encontrar no livro 1, título 1 do Código de Processo Civil. E o primeiro princípio processual constitucional que nós vamos ver, ele está no Código de Processo Civil no artigo 11 e na Constituição no artigo 93, inciso 9, é o princípio da publicidade e da motivação das decisões judiciais. Vamos por parte, né, que na verdade esse artigo trata de 2 princípios. Então o princípio da publicidade significa que todas as decisões, os julgamentos serão públicos. Então, as partes, né, têm amplo acesso aos julgamentos, às decisões e também ao local onde a atividade jurisdicional é prestada. Tá? O acesso é amplo, livre e restrito. Os autos também podem ser acessados por quaisquer pessoas, tanto é que se você tiver o número do processo, né, agora com o processo eletrônico, você pode entrar nesse processo independente de ser advogado ou não, consultá-lo, né? Então o acesso ao processo, aos atos processuais e ao local onde é prestada a atividade jurisdicional deve ser o mais amplo possível, tá? A publicidade é ampla, mas há algumas exceções e essas exceções estão relacionadas às hipóteses de segredo de justiça, tá? As hipóteses de segredo de justiça estão elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. São basicamente 4 hipóteses de segredo de justiça, exceções ao princípio da publicidade. São elas, né? Quando o processo ele estiver tutelando interesses públicos ou sociais que requeiram o segredo, né, de justiça, quando estiverem em jogos também as famosas ações de família ou de Estado, que dizem respeito ao casamento, união estável, busca e apreensão de menores, enfim, ações relacionadas ao direito de família normalmente tramitam em segredo de justiça, tá? As ações também que têm como objeto direitos protegidos pelo princípio da intimidade, pela privacidade, também vão tramitar em segredo de justiça. E, por fim, os processos submetidos à arbitragem, né, que tenham tramitado também com base na cláusula de confidencialidade. Então, se por acaso, né, essa cláusula restar provada em juízo, esse processo ele vai tramitar em segredo de justiça. Isso tudo você encontra no artigo 196 do CPC, tá? Você deve ler esse artigo, fazer uma remissão, remeter o artigo 11 ao 196 e depois ler esses 2 artigos em conjunto, ok? Bem, o artigo 11º, artigo 11, também trata de outro princípio, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Todas as decisões judiciais elas devem ser motivadas.
Isso possibilita um melhor controle, tanto por parte das próprias partes, né, litigantes, como por parte dos tribunais e órgãos correcionais, ok? Então, a decisão judicial ela deve ser motivada. Não há uma fórmula exata para se dizer se uma decisão judicial está ou não motivada. Não obstante, né, o legislador do Código de Processo Civil, sempre almejando nos ajudar, colocou lá no artigo 489, parágrafo 1º, algumas hipóteses nas quais se considera que a decisão judicial não está devidamente motivada. Então, eu quero que vocês também façam remissão no artigo 11º ao artigo 489, parágrafo 1º, e depois leiam todas essas hipóteses, tá? Então, toda vez que a decisão judicial ela for motivada de maneira genérica, ou com fazendo remissões a locuções legais, sem discriminar por que o juiz está remetendo a determinado artigo, ela é considerada não motivada. Por exemplo, se o juiz diz assim, indefiro por conta do teor do artigo 294 do CPC. Ora, o que isso significa? Ou o seguinte, indefiro por ausência dos pressupostos. Que pressupostos? Ou ainda, indefiro por violação ao princípio da boa-fé. Meu Deus, o princípio da boa-fé é super amplo. O que eu fiz que o juiz entendeu que tivesse violado o princípio da boa-fé? Então, ele tem que motivar direitinho, tá? Para que você possa exercer o seu direito de recurso e, se for o caso, os órgãos de controle também possam avaliar a conduta do magistrado naquele processo, ok? Então vamos lá agora para o nosso segundo princípio, que é o princípio da duração razoável do processo. Ora, a justiça tardia é considerada uma injustiça, ela não é justiça, né, gente? Convenhamos. O processo ele tem que ser ágil, ele não vai ser célere, né, de forma a ultrapassar as garantias processuais, mas ele também não pode ser lento ao ponto de causar um prejuízo para as partes, né? Então, o princípio da duração razoável do processo é um princípio que está na Constituição, artigo 5º, inciso 78, e também no artigo 5º do Código de Processo Civil. Veja só que esse princípio, ele não aborda apenas o direito à sentença, né? Ele não se refere apenas à primeira instância. Ele se refere à totalidade integral do processo global, incluindo, inclusive, a atividade satisfativa. Isso significa que a parte tem direito à duração razoável do total do processo até a entrega da prestação jurisdicional, tá? Incluindo a atividade satisfativa, que é igual à fase de cumprimento ou processo de execução autônomo, na qual é entregue à parte o bem da vida almejado, tá? Então, a duração razoável do processo não diz respeito apenas ao proferimento de uma sentença, mas sim a efetiva entrega da atividade jurisdicional, incluindo, portanto, a atividade satisfativa, ok? Vamos lá para o terceiro princípio, que é o princípio da boa-fé processual. O princípio da boa-fé processual, ele não está expresso na Constituição, mas ele deriva de todo o ordenamento jurídico constitucional. E no Código de Processo Civil ele vem expresso, né, no artigo 5º do nosso CPC. A boa-fé processual aqui é uma norma de conduta. Ela é uma regra, ela é a boa-fé objetiva, tá? Ela diz respeito a uma norma de conduta. E como norma de conduta, ela é considerada um princípio processual e, mais do que isso, uma cláusula geral, tá? Então, a boa-fé processual ela é tão vaga que ela é uma cláusula geral que vai irradiar por todo o ordenamento jurídico. E no processo civil ela se encontra positivada expressamente. Quem é o destinatário da boa-fé processual?
Só as partes que têm o dever de litigar de boa-fé? Não. O princípio ele também tem como destinatário o órgão jurisdicional, tá? Então, o juiz também está abrangido pela boa-fé processual, assim como todos os outros atores processuais, Ministério Público, Advocacia Pública, peritos, todos devem atuar no processo de acordo com as normas da boa-fé. Isso significa que eles não podem ter condutas processuais contraditórias, tá? As condutas elas devem ser leais, coerentes e sempre no sentido de prestigiar a segurança jurídica e a confiança no órgão jurisdicional, ok? Quanto à boa-fé, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar. Acho que falei tudo que eu deveria falar. Bem, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo aqui com vocês. Então vamos por outro princípio, que é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação está no artigo 6º do Código de Processo Civil. É um princípio novo que veio com o Código de 2015 e que estabelece que o processo ele deve ser comparticipativo. Isso significa que o processo ele não está centralizado na pessoa do juiz, mas ele prestigia um diálogo intenso entre as partes. Nessa direção, o juiz ele não é um mero espectador do que está acontecendo no processo, mas ele deve agir de maneira diligente na fiscalização e no cumprimento de alguns deveres processuais impostos à parte no trâmite do processo. Nós temos vários deveres processuais que podem aparecer ao longo do processo, mas eu vou destacar para vocês 3 deveres que estão relacionados ao princípio da cooperação. O primeiro dever é o dever de esclarecimento. As decisões judiciais, elas devem ser certas, claras e fora de dúvida, né? Simples, compreensíveis. E se por acaso elas tiverem alguma obscuridade, contrariedade ou omissão, a parte pode se valer de um recurso típico que é o recurso dos embargos de declaração. Esse recurso encontra previsão no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Outro dever que emana do princípio da cooperação é o dever de lealdade. As partes, como eu disse para vocês, devem litigar de acordo com a boa-fé processual. As partes e o juiz, assim como todos os atores processuais. E caso elas não litiguem de acordo com a boa-fé processual, há uma sanção processual para essa litigância de má-fé, que são as multas, tá? Então nós temos as multas estabelecidas nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, que visam penalizar o litigante de má-fé, ok? E um outro dever relacionado ao princípio da cooperação é o dever de proteção. Isso significa que as partes, não podem atuar de maneira prejudicial uma em relação à outra. Por exemplo, se acontece uma hipótese de uma execução indevida, o exequente ele é responsável objetivamente, e significa que independente de dolo ou de culpa, pelos danos causados ao executado, tá? Então, numa execução indevida, a responsabilidade do exequente ela é objetiva. Então, o exequente ele tem que pensar se ele está agindo de acordo com o princípio da cooperação, de maneira a não prejudicar de maneira irresponsável a parte adversa, porque se ele assim o fizer, ele vai sofrer as consequências estabelecidas no Código de Processo Civil. Isso está no artigo 520, inciso 1º, e no artigo 776 do Código de Processo Civil. Essas peculiaridades a gente não vai aprofundar aqui na live, não é a finalidade, A finalidade é uma aula rápida e breve.
e simples, mas depois, como a gente vai fazer sucessivas lives sobre o conteúdo do TJRJ, naturalmente eu vou tratar desses assuntos com vocês. E vocês também podem me perguntar, tá? Se quiserem ter alguma explicação adiantada, vocês fiquem à vontade, podem me perguntar, eu fico feliz quando isso acontece, ok? Então vimos o princípio da cooperação e vamos para o último princípio, que é um princípio bem singelo, que eu separei para vocês porque ele tem aparecido bastante em prova de concurso, mas pouca gente fala desse princípio. Esse princípio também está no artigo 4º do Código de Processo Civil, que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Então, veja só, com o novo Código de Processo Civil, o legislador ele prestigia a resolução integral do processo. Isso significa que ele dá preferência às soluções que resolvem o mérito do processo, tá? Então o legislador quer que seja entregue a prestação jurisdicional e não que o processo seja extinto por ausência de uma formalidade, tá? Isso tem que ser excepcional, tá ok? Então, no artigo 4º, nós temos esse princípio singelo que tem despencado em concurso público, que é o princípio da primazia da análise de mérito. Esse princípio ele se aplica tanto em primeira instância como em segunda instância. Na primeira instância, né, diz respeito à preferência por sentenças que analisam o mérito, e na segunda instância ele visa impedir aquelas famosas jurisprudências defensivas, ou seja, né, decisões judiciais nos tribunais que fazem de tudo para não analisar o recurso, para não conhecer o recurso, ok? Então esse princípio ele é importantíssimo, meus amigos. Bem, terminamos aqui os princípios, as normas processuais fundamentais relacionadas aos princípios. Lembrando que, né, as nossas aulas foram um resumo de tudo. Se vocês forem olhar na doutrina ou em outras apostilas, vocês vão ver que tem muitos outros princípios, mas eu preferi me ater ao rol do livro 1 e depois, à medida que a gente for avançando, por exemplo, quando a gente for tratar de competência, jurisdição, a gente vamos ver outros princípios também. Aí a gente vai tratando de outros princípios à medida que o tema for avançando. Mas para finalizar a live de hoje, vamos lá tratar de 3 regras básicas de organização processual que despencam em concurso público. Então vamos lá. 2 regras estão no artigo 2º do CPC e a terceira no artigo 12º do CPC. A primeira regra diz respeito à iniciativa de provocar a jurisdição, ou seja, de dar início a um processo. O processo ele começa por iniciativa da parte. Está lá na primeira parte do artigo 2º do CPC. Essa regrinha também é conhecida por princípio da disposição. Isso significa o quê? Que a jurisdição, em regra, é inerte e que para você provocar o Poder Judiciário, você deve tomar a iniciativa. Ou seja, a provocação ou não do Poder Judiciário está na sua esfera de disponibilidade. Então, o processo, salvo algumas exceções, começa por iniciativa da parte. Que exceções seriam essas, Priscila? Seriam casos em que o juiz pode dar início ao processo. E essas exceções, elas são estabelecidas na lei. Vou tratar de 2 com vocês. Primeira exceção, artigo 536 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz ele pode dar início à fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, tá? Seria uma exceção ao princípio de dispositivo que estabelece que a iniciativa de iniciar o processo é da parte, tá? Segunda exceção, diz respeito à possibilidade do magistrado, do juiz, né, sem a provocação da parte, dar início a alguns incidentes processuais. Vou tratar de 3. Gente, não fiquem nervosos com esses incidentes, nós vamos vê-los separadamente. O primeiro incidente que o juiz pode dar início, independente de requerimento da parte, é o IRDR.
incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976 do Código de Processo Civil. Esse bicho não morre, podem ficar tranquilos. Vou explicar tudo sobre IR e DR, que é bem legal para vocês, tá bom? O segundo incidente é o conflito de competência, que está no artigo 951 do CPC. O juiz também pode suscitar esse conflito, independente de requerimento da parte, tá ok? E um terceiro incidente seria um incidente de arguição de inconstitucionalidade, artigo 948 do Código de Processo Civil. O juiz também pode dar início a esse incidente independente de manifestação da parte, ok? Agora vamos para a segunda regra de organização. Bem, nós vimos que o processo começa por iniciativa da parte, mas ele se desenvolve por impulso oficial. Aí nós temos a segunda regra de organização processual. Também está no artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, depois que o processo se inicia, a parte não precisa, em regra, né, de estar impulsionando o desenvolvimento desse processo. O processo ele vai se desenvolver por impulso oficial, tá? Essa regra, ela também é conhecida por o nome de um princípio, o princípio do inquisitivo, tá? Então, o princípio do inquisitivo significa que é o órgão jurisdicional que vai dar impulso, que vai impulsionar e dessa maneira provocar o desenvolvimento, o trâmite do processo, tá ok? Uma observação importante em relação ao impulso oficial do processo. Essa regra, ela incide completamente na primeira instância. Depois que a sentença é proferida, o que acontece? Se você apresentar um recurso, vai se dar início a uma nova fase processual, que é a fase recursal, né? Através do qual o seu processinho ali, que até então estava num juízo de primeira instância, por conta do seu recurso, vai ser reavaliado no tribunal, ok? Então, para que essa fase recursal ela se inicie, é necessária a iniciativa da parte, tá? Então, em regra, para que a fase recursal se inicie, é necessária a iniciativa da parte, que vai voluntariamente interpor um recurso. Mas nós temos um caso em que, independente da iniciativa da parte, o processo ele vai ser analisado pelo tribunal. É o caso da remessa necessária, tá? A remessa necessária não é um recurso. Não se preocupe com isso também. Nós vamos estudar direitinho a remessa necessária, que é um instituto que eu gosto muito, porque ela incide em duas hipóteses, todas essas duas hipóteses estão relacionadas à fazenda pública em juízo, né? Vocês sabem, eu sou advogada da União, então eu vejo constantemente remessa necessária. Então a gente vai estudar isso, é um assunto que eu gosto muito. Mas você anota aí, tá? Que o impulso oficial, ele não se dá em fase recursal, em regra, salvo as hipóteses de remessa necessária que estão estabelecidas no artigo 496 do Código de Processo Civil, ok? Vamos para a nossa última regra processual de organização, que está no artigo 12º do CPC, que estipula a ordem cronológica de julgamento dos processos. Vamos lá, vou ler o caput do artigo. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, do caput a gente pode fazer algumas observações super relevantes que podem cair na sua prova de concurso. Vamos lá. Primeiro, os juízes e os tribunais atenderão. Então, a ordem de conclusão do julgamento, ela é aplicada tanto aos juízes de primeira instância como aos juízes de segunda instância. Então, ela é aplicada tanto na primeira instância como na segunda instância, tá? Juízo singular e tribunal, ok? Então, vai se dar preferencialmente. Então, esse preferencialmente já sugere que há algumas exceções a essa ordem cronológica, ok?
Terceira observação importante, de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Veja só, o artigo não fala em decisão interlocutória. E aí, as decisões interlocutórias obedecem ou não à ordem cronológica de julgamento? E a resposta é não. Simples assim. O artigo só fala em sentença e acórdãos. Logo, as decisões interlocutórias estão fora da ordem cronológica de julgamento, ok? Bem, no parágrafo 2º, nós temos as hipóteses que estão excluídas da ordem cronológica de julgamento. São 9 hipóteses que eu quero que vocês leiam em casa e com toda a atenção. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem, ok? Leiam os demais parágrafos também do artigo 2º, porque ali pode ter alguma coisinha que possa cair na sua prova. E se tiver dúvida, me perguntem. Mas por hora, em relação à ordem cronológica de julgamento... esqueci de uma coisa. Vocês sabem o que é conclusão? Parece que é uma coisa assim bem básica, né? Que a gente sempre escuta falar, o processo está concluído, Mas o que significa que o processo está concluído, né? É simples, é o seguinte, que o processo ele passou na secretaria do juízo, tá? E os servidores certificaram que aquele processo estava apto para ser alvo de uma decisão judicial. Então, ele não tem nenhuma pendência, ele está pronto para ser alvo de uma decisão judicial. E quando se certifica o processo nesse sentido, o processo ele é remetido para o gabinete do juiz, ou seja, o processo está concluído, o processo está apto a ser concluído pelo juiz, ok? É isso que significa processo concluído. Então, meus queridos, essa informação é muito útil para vocês, porque vocês, futuros servidores do TJRJ ou futuros servidores públicos, vão lidar muito com processos concluídos, vão colocar muitos processos na ordem de conclusão, ok? Muito obrigada por terem me assistido até aqui. A gente vai continuar tratando do edital do TJRJ. Provavelmente na próxima segunda-feira eu volto, tá? Com o ponto 2 do edital do TJRJ. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até breve.